Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Mais um culto de jovens que a gente possa estar aqui adorando ao Senhor, realmente buscando mais dele. Também agradecer ao Rodrigo pelo convite de poder trazer essa palavra aqui, do nosso tema de hoje, que é Pode Entrar, amém? Eu gostaria que aqueles que tivessem Bíblia pudessem abrir aí onde está a palavra, que é em Apocalipse capítulo 3, onde está a palavra-chave do tema dessa noite. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Amém? Todos encontraram? Vou fazer a leitura. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo e em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui nessa palavra de Apocalipse, a gente traz o grande tema do culto dessa noite, que é justamente pode entrar. Quando a gente tenta compreender, parece ser algo assim simples, parece uma expressão tão genérica, né? Pode entrar como assim? Né? Parece que é algo que a gente ouve todos os dias, né? Sobre deixar Deus entrar na nossa vida. Mas eu acredito que principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de estar ali com a gente no monte ontem, acredito que a grande maioria aqui, muitos não puderam, que tiveram célula, como o pessoal do São Francisco, mas aqueles que puderam ir ao monte ontem, né, num momento totalmente gratificante, eu acredito que foi algo que, através da vida do Rodrigo, Deus falou conosco, sobre realmente a necessidade de se buscar a Deus, a necessidade de realmente deixar que Ele entre, né? Porque quando a gente diz, como está no título da palavra, pode entrar, significa que nós devemos dar essa legalidade para o Espírito Santo trabalhar. Porque Jesus nos deu aquele negocinho chamado livre-arbítrio. Então nós temos a plena liberdade de deixá-lo entrar ou mandá-lo embora, certo? Ninguém é obrigado a viver com Cristo. Eu acredito que todos que estão aqui, ninguém foi obrigado por Deus, né? O Espírito Santo não trouxe ninguém de arrasto. Ou seja, nós somos livres para escolher o que queremos na nossa vida. E quando nós falamos de pode entrar, é justamente você dar essa legalidade, você dizer para Deus que Ele pode entrar na sua vida. Certo? É justamente essa a grande chave da palavra, de que você deve buscar verdadeiramente esse relacionamento com Deus, porque a única forma dele realmente penetrar e entrar na sua vida é justamente pela busca, pela procura, certo? Não precisa abrir, mas eu queria trazer uma referência que está em Efésios 3, que diz o seguinte: conhecei o amor de Cristo, para que sejam cheios da plenitude de Deus. O que é ser cheio da plenitude de Deus? É justamente o que está na palavra. É justamente você deixar que Deus trabalhe na sua vida e que não seja mais você, mas o Espírito Santo trabalhando em você. Então, quando nós entendemos essa base da palavra, de que não é necessariamente, que não é simplesmente, Jesus vive dentro de cada um de nós. Não é assim que as coisas funcionam. É claro que o Espírito Santo, ele se dispõe a viver dentro de todos nós, mas é necessário que nós deixarmos ele trabalhar. É necessário que nós abrirmos a porta, né? Como diz a música que a gente canta aqui quase todo domingo, a casa é sua, Deus pode entrar. Ou seja, você tem que entregar a sua casa a Deus, você tem que dar a chave e deixar que o Espírito Santo entre, certo? Porque existe muito bem a possibilidade de você impedir. Muitas pessoas acham que o que nos afasta de Deus é o diabo, mas não é o diabo. O que nos afasta de Deus somos nós mesmos. Não cabe ao diabo dizer se Deus vai conseguir ou não entrar na nossa vida, isso cabe justamente às nossas ações, às nossas atitudes, se nós estamos buscando Ele ou não. É claro que nós devemos levar o raciocínio seguinte, de que é das duas ou outra, você tem duas opções, ou você deixa Deus entrar, ou você deixa o Satanás entrar, que no caso é o mundo. Não existe ponto neutro, não existe casa vazia, existe ou a casa edificada, ou a casa não edificada. Então, quando você não permite que Deus trabalhe na sua vida, aí sim você está dando legalidade para o diabo, e aí sim que ele pode trabalhar. Porque o diabo é mais um condenado, ele não tem poder de nada, poxa.
Tem gente que, principalmente, vejo muitas pessoas falando e pensando de que o diabo ele é astuto, irmão, o diabo é muito perigoso. O diabo não é nada. A única pessoa que pode dar poder para o diabo aqui é você mesmo, quando você deixa que ele entre na sua vida. Quando você deixa que o mundo, que as suas próprias decisões entrem na sua vida. Porque o diabo ele não é ninguém. O diabo ele não tem... O poder do diabo não se compara ao poder de Jesus Cristo. A única pessoa que pode permitir que o diabo entre na sua vida é você mesmo. O diabo não pode chegar entrando e arrombando a sua vida assim de uma hora para outra, arrombando a sua porta e entrando para dentro e fazendo o que ele quer. Não. Isso acontece com as pessoas que deixam, que dão essa legalidade a ele. Eu gostaria que a gente abrisse agora na palavra que está em Hebreus, no capítulo 11, para a gente dar uma continuidade à palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Bem, todos encontraram? Ela fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que os buscam. Repetindo, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Aqui basicamente a gente encontra a base de como deixar Deus entrar na sua vida, né? Que é justamente Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Você deve desejar se aproximar de Deus. Ou seja, a verdadeira busca é o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Eu acredito que tenha sido um dos temas que a gente mais debateu nos últimos cultos, nas últimas ministrações, que é justamente essa questão de você manter um relacionamento com Deus. O que é um relacionamento com Deus? É eu vim todo dia na igreja domingo, todo sábado no culto de jovens eu apareço aqui fazer minha participação especial? Não, o relacionamento com Deus é publicamente e no privado. É o que você faz na sua casa de noite, quando você realmente chama a Deus para conversar em particular. É aquele verdadeiro relacionamento, porque na Bíblia diz que Deus é nosso Pai e nosso amigo. E como é que a gente não vai ter relacionamento com o nosso Pai e com o nosso amigo? Então, quando a gente compreende essa necessidade de deixar Deus entrar, junto com ela vem o relacionamento. Porque alguém que mora em você, que mora dentro da sua casa, deve ter um relacionamento com você. Não existe essa, certo? Porque nós moramos com o quê? Com nossos pais, com nossas mães, com nossos irmãos, com nossos filhos, dependendo do caso. E nós temos relacionamento com essas pessoas, não tem como passar despercebido. E como é que Deus e o Espírito Santo vai morar e vai se fixar em você se ele não tem intimidade com você? Ninguém entra na casa de estranho, ninguém dorme na casa de estranho, ninguém vive na casa de um estranho. É necessário ter essa intimidade. E ao passo que você deixa de lado a intimidade com Deus, você dá legalidade para o diabo. Como eu disse, não existe casa vazia, ou é de Deus ou do diabo, não tem meio termo, certo? O destino final são apenas dois, não existe purgatório ou nada mais. Ou é o céu ou é o inferno, é limitado. E exatamente essa palavra, esse trecho em Hebreus, nos traz essa metodologia de como buscar verdadeiramente a presença de Deus e como deixar Ele entrar na nossa vida. Não precisa abrir, mas eu tenho uma referência em João também, que é João 10, 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. O que o próprio Deus diz aqui nessa palavra, e o que principalmente Ele já disse em outras partes da Bíblia, inúmeras vezes, de que aqueles que não o buscam, Ele não conhece. Eu acho que é uma palavra muito famosa, que tem na Bíblia, a maioria conhece, que diz o seguinte, que no juízo final, Deus vai dizer àqueles que não o seguiram: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não te conheço, irmãozinho. Quem era você? Nunca conversei com você, nem sei quem você é. Mas Deus, Tu é o soberano, como é que Tu me conheces? Quantas vezes você conversou comigo? E é exatamente esse o quesito. Deus não conhece aquele que não o busca. Ele sabe quem você é, mas Ele não te conhece. Existe uma grande diferença. Então, aqui nessa palavra de João, nós vemos a importância realmente de ouvir a voz de Deus, de acreditar na presença dEle e de buscá-la acima de tudo. Porque Ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Só assim você vai conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para você nessa vida e principalmente na outra vida, certo?
porque aquele que não busca Deus verdadeiramente é melhor que aproveite essa, porque vai ser a única. Eu gostaria que abrissem nessa também, que fica em Mateus 5, também é uma grande referência a essa palavra, tu pode entrar. Mateus 5, versículo 13. Ele diz o seguinte, nossa letra é muito pequena nessa Bíblia, estou até perdido. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E aqui nós temos uma grande referência sobre o nosso papel na terra. Deus diz o seguinte, Deus nos criou com um propósito, que vivamos segundo a palavra dEle e que venhamos buscar esse relacionamento com Ele e que venhamos deixar Ele entrar na nossa vida. E quando nós negamos isso, nós negamos nosso objetivo de vida e nós viemos à terra só para passeio. E é o que Ele diz, vocês são o sal da terra. Mas qual a importância do sal se ele não tiver o sabor? Se o sal não tiver a sua função, ele não serve de nada. E a mesma coisa que ele disse, o que acontecerá conosco? Seremos jogados fora pelo próprio. Porque se Deus não vê em nós um instrumento para que Ele trabalhe, Ele não vê nada, poxa. Qual a utilidade? Qual a nossa utilidade para Cristo, se não fazer a obra dEle? Certo? Ele nos dá a oportunidade de vida, Ele nos dá o fôlego, Ele nos dá a liberdade de escolher, de viver a nossa vida. E vai dizer, a vida pode ser triste, pode ser difícil, mas ninguém quer deixar de viver. Todo mundo quer ter pelo menos a oportunidade de tentar, né? Todo mundo quer viver, todo mundo quer amar, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer ter algo, todo mundo gosta dessa vida verdadeiramente. Mas quando você limita a sua vivência e você não busca a Deus verdadeiramente, você tira totalmente o sentido da sua vida. Porque aí você consegue suas conquistas materiais, chega no final da vida e acabou ali. Não tem continuação, é o fim do fim. Né? E para aquele que realmente acreditar e que buscar e que deixar Deus entrar na sua vida verdadeiramente, aí sim terá a vida eterna, que não é comparável com essa. Nós não podemos nem ter noção do que é a vida eterna. A gente não pode descrever como é o céu, ninguém sabe como é. A gente tem uma visão muito rasa do que poderia ser, né? Da imagem que Deus nos dá, mas a gente sabe que não é necessariamente do jeito que está descrito, né? Porque é algo tão profundo que o ser humano não consegue descrever. Então Deus te dá essa promessa, Deus te entrega a responsabilidade de viver segundo a vontade dEle e Ele te oferece uma recompensa por isso. Dá para ver que Ele não é um tirano, Ele não quer simplesmente que você o siga fervorosamente e que se tu não seguir tu vai para o inferno. Não, Ele te oferece uma recompensa por isso. Ele promete que vai ser um bom rei e a única coisa que Ele quer é que nós sejamos o seu povo, poxa. É a única coisa que Ele pede. Deus nunca pediu dinheiro, nunca pediu bens a ninguém, até porque isso pouco convém. Se foi Ele que criou o mundo, tudo que está aqui é dEle. E se Ele quiser tirar, Ele tira. Se Ele quiser adicionar, Ele adicione. Então a única coisa que Ele quer e a única coisa que nós somos as únicas pessoas que podemos interromper a vontade de Deus, certo? Porque a vontade é diferente do que Ele deve fazer, certo? Deus pode fazer tudo, mas Ele nos deu a liberdade. Então, se a gente escolhe não viver com Ele, Ele obviamente não vai gostar, mas Ele é obrigado a deixar, porque Ele mesmo se deu esse dever. Ele falou, poxa, eu te dou a liberdade e eu assumo a responsabilidade, você faz o que você quiser da sua vida, certo? Eu quero que você viva uma vida verdadeiramente pautada nos meus mandamentos, nos meus desejos, e que no futuro você possa vir viver comigo, mas eu te dou a liberdade de escolha. Eu vou ficar realmente chateado e muito triste se você escolher viver a sua vida do seu modo, mas eu te respeito e faço o que quiser. Então a gente compreende esse grande presente que Deus nos deu, que é a liberdade. Ou seja, nós não somos apenas robozinhos programados para fazer o que Deus quer. Ele nos dá a liberdade de escolha. E é justamente essa liberdade que é extremamente perigosa, e é nela que a gente sempre tem que estar vigilante. É justamente nessa, como eu disse, ao passo que nós deixamos de confiar, nós deixamos de buscar a Deus, nós damos espaço para que o diabo
para que o diabo trabalhe. E exemplos de uma vida sem Deus, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Não precisa ir muito longe, é só a gente chegar no primeiro bar e a gente ver o que é uma vida sem Deus. É claro que existe raras exceções de pessoas que muitas vezes não seguem uma vida com Cristo e conseguem ter realmente uma vida talvez de paz ou tranquila na terra. A sua grande maioria pelo menos teme a Deus, certo? A sua grande maioria muitas vezes não segue uma religião, muitas vezes não quer um relacionamento com Deus, mas tem na sua consciência esse temor, ou seja, tem esse respeito. Mas existem pessoas que não estão nem aí, e é bom que aproveitem muito bem essa vida, é bom que conquistem o que elas querem conquistar, porque infelizmente vai ser o máximo que elas vão poder, é isso. A existência delas vai se limitar a esse mundo, certo? Não vão ter a oportunidade de se conquistar a vida eterna. E aí existe uma grande questão. Se você quer conhecer a Deus, você leia a Bíblia e busque. Agora, se você quiser ter Deus, se você quiser trazer Deus para dentro de você, como diz o título do culto, viva a Bíblia, não apenas leia. Porque conhecer a Bíblia, né, todo mundo sabe que até o diabo conhece a Bíblia. Não basta apenas nós sermos os grandes leitores da Bíblia, nós dissermos que eu venho ao culto toda semana, eu nunca falto, só falto quando estou muito mal, leio a Bíblia todos os dias, mas eu não converso com Deus, mas eu não busco a verdadeira intimidade, eu fico só pautado no conhecimento raso, e eu não quero buscar mais. Muitas vezes eu acho que já é o suficiente. Eu estou lendo um capítulo aqui, para mim está de bom tamanho, semana que vem eu leio mais. Ou mesmo quando a gente decide realmente crescer, quando a gente toma uma decisão de, por exemplo, estou decidido, essa próxima semana eu vou ler pelo menos um capítulo por dia. Aí o cara está lá quase dormindo, lendo o capítulo dele, não acrescenta em nada, não entende nada, não busca verdadeiramente e acha que só por ler a Bíblia ele está fazendo a vontade de Deus. Mas é justamente o contrário. Deus não quer que nós simplesmente leiamos a Bíblia, não quer simplesmente que nós absorvamos o que a Bíblia tem a nos ensinar, mas que a gente pratique. Não adianta a gente conhecer a Bíblia inteira e não praticar nem dois parágrafos dela. Ou seja, aí nós entendemos a verdadeira necessidade de se permitir que Deus entre na nossa vida, certinho? Então, repito, se quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Se quer ter Deus com você, se quer permitir que Deus entre na sua vida, viva a Bíblia. Apenas aqueles que ouvem a voz de Deus e as praticam são dignos de participar do ministério dele, e ao participar do ministério dele, nós recebemos a grande recompensa, que é justamente a vida eterna, que é justamente essa oportunidade de realmente uma segunda vivência, de não nos limitarmos às coisas desse mundo, porque esse mundo aqui é meramente passageiro. A gente vive 80, 90, os que têm sorte chegam a beirar 100, certo? Muitos morrem até cedo, então é algo totalmente passageiro, é algo que não tem o seu significado forte. E o papel de Deus é justamente trazer essa razão de vivência, porque muitas pessoas se veem perdidas muitas vezes desanimadas, não sabem o que vão fazer da vida, muitas vezes chegam numa situação que, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora, não sei que decisão tomar, não sei que rumo seguir. E muitas vezes a gente se esquece de simplesmente entregar essas coisas nas mãos de Deus. E quando nós temos essa intimidade, quando Deus realmente mora dentro de nós, quando nós decidimos abrir a porta para que Ele entre e para que Ele trabalhe, e aí nós percebemos o reflexo disso na nossa vivência, certo? E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, seja na escola, no trabalho, na faculdade, onde estivermos, as coisas vão broxando assim, as coisas vão desabrochando, cada vez de forma mais grandiosa e gratificante, certo? Porque uma vida sem Cristo, ela acaba se tornando aos poucos sem sentido, porque o indivíduo vai e ele diz, eu vou ser feliz quando eu conquistar X e Y, ele conquista e aí acabou a vida, acabou o plano, não tem mais nada além disso. Ou o indivíduo quando chega na velhice e fica depressivo porque está perto de morrer, já fez tudo o que tinha que fazer e não tem mais o que fazer, e agora? Por isso que tem tanto velhinho aí triste, aposentado, não tem mais o que fazer da vida, não tem uma expectativa de algo a mais. E é justamente isso que deve movimentar a nossa inspiração, de nós termos essa visão e de nós confiarmos na recompensa de Deus. Porque esse é justamente o relacionamento que Deus tem conosco. Qual que é o papel de Deus? É exercer a função de um bom rei, é exercer a função de um bom líder,
Não basta ser líder para Deus, ele quer ser um bom líder. E acima de líder, ele quer ser seu pai, ou seja, ele quer realmente ter um relacionamento maior com você. E qual que é o seu papel? É simplesmente viver uma vida segundo os mandamentos dele. Não parece ser difícil, não parece ser difícil. Só não se limita não só a ser difícil, mas como se a gente for se a gente for fazer um cálculo aí de tudo que a gente ganha por viver em Cristo, de tudo que a gente perde, né, das coisas que a gente tem que muitas vezes largar, deixar de lado, é um cálculo totalmente, como eu posso dizer, injusto, certo? É injusto. A gente ganha muito mais de ter a Cristo do que de não tê-lo. Muitas pessoas ficam falando, poxa, eu decido seguir a Cristo, mas vou perder tanta coisa, vou deixar de viver tanta coisa, e acaba ignorando aquilo que você vai ganhar, certo? Porque não é como os grandes pensamentos dogmáticos aí, estritamente de costume, dizem que você vai viver com Cristo, você vai deixar de viver na terra para viver no céu. Não é bem assim. Não é deixar de viver na terra, mas é de ter um novo propósito, é de estar fundamentado no seu papel e naquilo que deve ser feito. E quando nós realmente absorvemos isso que Deus tem para nós, quando nós verdadeiramente capturamos essa visão cristã para a nossa consciência, quando nós convidamos Deus para entrar e fazer parte ativa da nossa vida, nós ganhamos um objetivo de vida, nós ganhamos um sentido de vida e, acima de tudo, nós ganhamos a promessa de uma recompensa futura. E essa recompensa não se limita apenas ao céu, não, mas aos frutos que você vai colher aqui na terra mesmo. Porque Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Ele não falou que vai ser fácil chegar até lá, mas que a recompensa está garantida, certo? Então eu acredito que essa seja o verdadeiro sentido dessa palavra, do pode entrar, de realmente você entregar a sua casa, que é o seu templo, o seu corpo, a sua vida, a sua alma e o seu espírito a Deus, e deixar que Ele trabalhe em você. Isso não significa que você vai perder a sua liberdade, ou que você vai deixar de ser você para ser apenas um instrumento de Deus, mas é justamente você ganhar se tornar algo mais, não se limitar apenas às vivências desse mundo, ser uma pessoa realmente, verdadeiramente pautada nos mandamentos de Cristo. Se a gente for levar, poxa vida, os grandes mandamentos do Senhor, deveria ser obrigação de qualquer pessoa de bem, e não se limita apenas aos 10 mandamentos do não matarás, não roubarás, porque isso a maioria das pessoas já fazem, poxa. E a nossa salvação, ela não é dependente da nossa obra, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós deixamos de fazer, mas justamente pela graça. Basta acreditar no Senhor e viver segundo o mandamento dEle, que nós seremos recompensados com a vida eterna. As obras se limitam ao galardão, que também são muito importantes, mas a gente tem que entender que pouco importa quem somos, pouco importa de onde viemos, o que importa verdadeiramente é entregarmos a nossa vida a Cristo, deixar Ele entrar verdadeiramente, e a partir disso nós temos como eu disse diversas vezes aqui, esse sentido de vida, essa grande conquista que nós sempre vamos caminhar ao rumo certo, de buscar verdadeiramente mais, de termos essa promessa de recompensa da vida eterna, de termos uma vida realmente fundamentada no que Deus quer de nós, e a partir disso a nossa vivência será melhor, a nossa convivência com as pessoas será melhor, nós nos tornaremos pessoas melhores, e as pessoas vão ver isso, certo? E esse é o grande benefício do testemunho, de ser uma pessoa que realmente vive por Cristo e vive em Cristo, justamente essa questão de ser diferente dos demais, não é de ser exótico, de ser diferentão, mas justamente ter algo a mais, ter algo diferente, que as pessoas realmente percebem isso na sua vida e que muitas vezes se tornam como um espelho, certo? Acontece diversas vezes com muitas pessoas, de que as demais pessoas que não têm esse relacionamento com Cristo, percebem em você Cristo na sua vida, e a partir disso, muitas vezes se sentem inspiradas pela sua palavra, pelo seu testemunho, então, e consequentemente nós proliferamos essa visão cristã, nós não limitamos apenas a ter um relacionamento individual, mas nós começamos a realmente viver como uma comunidade cristã, cada vez aumentando mais, crescendo, né? O verdadeiro ide e fazer discípulos. Então, antes de nós chegarmos nessa compreensão do maior, nós temos que começar com nós mesmos,
porque modificando a nossa própria vivência, o nosso próprio pensamento, as demais coisas são ganhos naturais. Se você priorizar Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Se você está preocupado com X ou Y, apenas entregue nas mãos de Deus e faça a sua parte, que Ele não vai te deixar na mão, porque é o benefício, Ele garante a sua fidelidade, Ele garante que vai ajudar, e se você desconfiar que não ajude, você cobre Ele. E Ele gosta de ser cobrado, viu? Está na própria palavra de Deus, que se Ele prometeu, Ele cumpre, e você tem o direito de cobrar, porque Ele se dá essa responsabilidade. Então a gente tem que compreender toda essa grandeza dentro da natureza de Deus, porque Ele nos criou. Poxa, para Ele nós somos como formigas, para Ele nós somos totalmente insignificantes em comparação com Ele, né? Se eu ver uma formiga aqui, para mim tanto faz se ela morra, poxa, tanto faz se a formiga morrer, não vai mudar nada na minha vida. E para Deus Ele escolheu verdadeiramente nos amar. Nós somos totalmente inferiores a Ele, nós não temos nada que possamos entregar para pagar pelo que Ele faz por nós, e mesmo assim Ele nos promete o benefício da vida eterna, Ele nos promete a função de um bom rei, em vez de simplesmente, né, Ele tem o poder, Ele tem todo o poder do mundo nas suas mãos. Imagine se um homem tivesse todo o poder do mundo nas suas mãos, o que ele faria? Eu garanto que não seria nada de bom, certo? Então você percebe um ser que ele é dono de tudo, ele pode tudo e pode fazer tudo a qualquer momento, e ele permite que nós tenhamos uma vida livre, que nós possamos escolher o nosso plano, o nosso trajeto, o nosso futuro, e que com base nisso nós possamos prosseguir a nossa vida, seguir no grande pensamento, no grande ideal de se obter algo a mais, de se obter a vida eterna. Ou seja, mesmo sendo tão grande e tão poderoso, Ele escolheu verdadeiramente amar o seu povo e dar a oportunidade para que nós nos assemelharmos cada vez mais a Ele. Ele nos deu a oportunidade de tentarmos pelo menos ser mais parecidos com Ele, e mesmo sendo tão insignificantes, Ele nos deu um valor, Ele nos deu um ideal, Ele nos deu um plano, Ele nos deu uma função de vida, deu a cada um de nós verdadeiramente, nos deu a oportunidade de nos tornarmos instrumento dEle, realmente fazermos parte do plano dEle, vivermos com Ele como filhos, e não apenas como criações, certo? Ele nos vê como verdadeiramente filhos amados, Ele nos ama muito, diz na própria palavra que acima de qualquer coisa e mais do que qualquer coisa, ou seja, superior até o amor de mãe, certo? A coisa que a gente nunca vai conseguir explicar na terra é amor de mãe. Nada pode explicar o senso da maternidade, nem mesmo a ciência, até ela se limita a tentar explicar qual que é a relação de uma mãe com um filho, né? E esse exemplo a gente vê até no reino animal, poxa. Os animais em si, a mãe protege o filhote, e na vida humana nós vemos isso. Quem duvida aqui do amor da sua mãe? É algo, se a gente for trazer o sentimento mais puro que a gente possa tentar imaginar, é o amor de mãe. E na palavra cristã diz que o amor de Deus é 1000 vezes maior que o amor de mãe. É infinitamente maior que o amor de uma mãe. Então você não consegue nem ter uma noção do que seria o amor de Deus, né? Que mesmo nós, sendo criaturas insignificantes, Ele escolheu nos dar um valor, e Ele nos deu a oportunidade dEle viver dentro de nós. E é esse o verdadeiro sentido da palavra do pode entrar, de verdadeiramente você entregar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, entregar o seu plano, o seu objetivo de vida a Cristo, e Ele fazer parte ativa da sua vida. Esse é o verdadeiro significado da palavra. Eu gostaria de pedir perdão a vocês de não ser um grande orador, de não conseguir ficar horas falando, mas eu acredito que essa seja a base da palavra. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade que o Rodrigo me deu de estar aqui, de poder verdadeiramente trazer para vocês um pouco do que a gente tirou nessas últimas semanas, do que a gente discutiu no monte, né, para quem foi e quem viu lá, que Deus falou até através da vida do Rodrigo sobre essa questão de nós permitirmos Deus trabalhar na nossa vida. Eu acredito que todos que estavam lá se impactaram bastante e puderam voltar fortificados em nome disso. Gostaria de agradecer a oportunidade, muito obrigado. Amém.